Mas com uma atuação sem brilho, não saiu do 0 a 0 com o Ituano. E agora já são 3 jogos sem vitória para o time da Vila. Você já deve ter ouvido falar da lei do ex no futebol. Bom, segundo a tal lei, um jogador, quando enfrenta o ex-clube, ele tem altas probabilidades de marcar ao menos um gol. Dito isso, saiba que Lucas Crispim está emprestado pelo Santos ao Ituano. E foi dele a principal chance de gol no jogo todinho. Passe do Simeão, chute colocado e boa defesa do Vladimir. Nesse caso foi a exceção que comprova a regra ou a tal lei do ex. Agora, se essa foi a grande oportunidade do confronto, imagine então o resto. No geral, o Ituano rondou mais o gol adversário. Se bem que o técnico Dorival Júnior teve outra avaliação da partida. Nós tivemos uma produção ofensiva condizente com aquilo que o time sempre faz. Agora, no momento do último passe, de pifarmos, de colocarmos alguém em condições de poder definir, aí sim nós falhamos. Porém, nós jogamos um jogo bem seguro em razão de uma mudança de postura. Sabíamos que aqui seria um jogo muito difícil, muito pesado, complicado. E foi assim que aconteceu. 2 derrotas e um empate na sequência. Os 3 jogos sem vitória criaram um clima desconfortável para os santistas. Algo que o técnico Dorival Júnior demonstra confiança para poder reverter. Eu não vejo uma equipe jogando dentro de um ótimo nível no país, não é só no Campeonato Paulista. Algumas fizeram alguns resultados um pouco melhores, talvez, sim. Mas na grande maioria é esse tipo de jogo. Eu acredito que já foi um passo esse resultado em razão principalmente dos últimos 2, porém ainda é pouco e nós temos capacidade e condições de melhorarmos ainda muito mais. Com esse resultado, o Santos assume a 2ª colocação do grupo D, mas vale lembrar que ainda tem o jogo entre a Ponte Preta e o Linense. A Ponte Preta precisa perder para o Linense em Lins, para que o Santos continue na 2ª posição. Então, para falar um pouco dessa partida, um pouco sobre a situação do Santos, vamos ouvir o nosso telespectador que mandou a sua dúvida via WhatsApp. Pode falar. Bom dia, Fox Sports. Meu nome é Sérgio, eu falo aqui do litoral norte de São Paulo. Do jeito que vem jogando o Santos nesse Paulistão aí, tem chance de ganhar essa Libertadores? Valeu, é nóis. Achei que fosse o Gabriel Jesus. Parecia, né? Eu também achei. Falei, entrou errado. Modelito de futebol ele já tem, né? Tá ali no jeito de falar, o bonezinho. Olha, eu tô com o André. Eu acho que o Dorival viu outro jogo, né? Porque o Ituano mandou no jogo. O Ituano massacrou, teve muito mais volume de jogo, teve muito mais oportunidades. Mas eu também tô com o Dorival. No começo da temporada, é exatamente para isso, para dar uma expectativa. E você vê um Santos completamente deformado, né? Principalmente no seu sistema defensivo. Do meio campo para frente tem gente faltando, no ataque tem gente faltando. Ah, mas não é desculpa, são 11. Tá certo, não é desculpa. Mas mexe na estrutura. Né? Não é uma estrutura tática que possa contar com aquele grupo essencial. O Dorival tem toda a razão. Tem clube que não está jogando bem. Lógico que tem, mas também tem clube que está jogando bem. Não é bem assim, né? Vamos lá, o Atlético tem feito boas partidas, o Flamengo tem feito boas partidas, o próprio Palmeiras em alguns momentos joga bem, o São Paulo do Rogério Ceni tem surpreendido, inclusive venceu o Santos na Vila depois, de quantos e quantos anos que o Santos não perdia na Vila Belmiro. Ou seja, tem gente jogando bem. Não justifica o Santos estar jogando mal e o Dorival vir com essa desculpa de alternativa. Não é assim. As derrotas fazem parte do espetáculo, o empate não é um resultado ruim, porque foi fora de casa, mas não é o padrão Santos Futebol Clube da temporada passada e nem o desejo do seu torcedor. Mas eu continuo com o Dorival, acho que tem que ter calma. A maneira de jogar do Santos não vai modificar. A hora que ajustar o time certinho, de botar toda essa galera que é titular em campo e tiver o padrão tático esquematizado, o Dorival está fazendo experiências nessa temporada. Ele está certíssimo. E o Santos certamente vai passar com tranquilidade para a próxima fase do Campeonato Paulista. Agora que o Ituano jogou melhor, não tem a menor dúvida, o Ituano é que merecia a vitória. Paulo Lima, o torcedor que vem pressionando o técnico Dorival Júnior está sofrendo da tal da memória curta?
Foi campeão no Campeonato Paulista, segundo lugar no Brasileiro. O Dorival Júnior não perdeu nenhuma peça, reforçou o time, tá na Libertadores. Tem essa síndrome aí da memória? Eu acho que não, eu acho que isso aí é uma parcela pequena da torcida, entendeu? Eu acho que isso aí não tem necessidade, assim como o Wagner falou ainda há pouco, né? Claro que a campanha do Zago é daquelas vexatórias para o Internacional. O time está lá quase na zona do rebaixamento do Campeonato Gaúcho, né? Mas se a diretoria apostou no Antônio Carlos Zago, que banque o Antônio Carlos Zago. Que banque ele até o final. Agora já vem no início da temporada. A gente não chegamos nem em março. Já tá com o cara com a corda no pescoço, é inacreditável, né? Aí vira bagunça. Muita gente tinha perguntado exatamente isso pra você, se o Dorival Júnior estava na corda bamba. Esquece. Vamos fazer o seguinte, vamos comparar, Paulo Lima, porque você sabe que esse início de campanha, o Santos não tinha um início tão ruim desde 2012, quando tinha o Muricy. 2012. Quando tinha o Neymar, quando tinha o Ganso, mas veio depois daquele Mundial, depois daquela goleada, enfim. E também tem o mau costume, né, como disse a Lívia, da temporada passada, que foi campeã. Você acha que você concorda com o Dorival Júnior? Que ele está mal acostumado com todas as vitórias? Não, eu acho que o torcedor tem que se acostumar com bons resultados, com vitórias, com títulos. Essa é a tarefa do torcedor, é a paixão pelo clube, a paixão pela camisa, não tem a menor dúvida disso. Mas também precisa ter o bom senso de se acostumar quando o time tropeça, né? Afinal de contas, o Ituano também está querendo um objetivo maior, que é passar para a próxima fase do Campeonato Paulista, está jogando em casa, pegando o Santos até certo ponto meio esfacelado, meio destruído na sua estrutura tática e de principais peças. É claro que o Dorival tem consciência e tem crédito. O Dorival já está indo para a sua terceira temporada no Santos. Não é da noite para o dia que se constrói uma identidade tão grande como o Dorival construiu nas 2 últimas temporadas. Então, 2 resultados adversos, 2 derrotas, 1 empate, é pouco. Calma, é o Campeonato Paulista, gente. Né? Não está indo para a segunda divisão da Série B do Campeonato Brasileiro, não está sendo eliminado precocemente de uma Copa do Brasil, não está ficando fora da fase principal, aí, da fase de grupo da Libertadores da América. É o Campeonato Paulista que tem sempre os 4 grandes clubes na próxima fase. Muita calma nessa hora. Você opina, a Helena já falou, a Lívia também, tem gente cabreiro com o Dorival Júnior. Você opina, hashtag Bom Dia Fox, quarta. Nós agora vamos falar sobre outro jogo que agitou a noite de terça-feira. O melhor ataque e a segunda pior defesa. Esse é o São Paulo de Rogério Ceni